É curioso tu pensares que o YouTube, quando ele é encarado de maneira profissional, ou seja, quando tu olhas para a plataforma YouTube, não é? Até mesmo para as redes sociais, e tu começas a encará-lo como um negócio, possibilidade de fazer negócio, criar negócio, ou mesmo de expandir negócios, tu percebes que as possibilidades de facto são infinitas, né? E quando tu pensas nessa clave, ao contrário de, por exemplo, a maior parte das pessoas, se calhar, pensa no YouTube como um meio de entretenimento ou simplesmente um meio de perder tempo com futilidades e coisas que não valem a pena. Mas se tu encaras o YouTube como uma plataforma, como um meio de negócio, como um meio de criação de uma marca pessoal, um meio de tu acessares sítios que normalmente tu não acessarias, por exemplo, acessares pessoas que normalmente tu não acessarias, criares uma autoridade em torno de ti, por exemplo, né, acerca de um assunto, e assim por diante. Quando tu vês as possibilidades imensas que o YouTube, enquanto plataforma, ele traz, tu te perguntas, né? Acho que toda a gente se pergunta minimamente por que toda a gente não faz, né? E é curioso tu pensares que a coisa de 15, 20 anos para trás era praticamente inacessível, não é? Para tu fazeres uma produção audiovisual, se tu tivesses a pensar numa produção audiovisual aí, tu gastavas dinheiro, tempo, tu tinhas que contratar pessoas técnicas especializadas, profissional, e isso era um dispêndio muito grande, não é? Um dispêndio muito grande. Nem toda a gente, por exemplo, tinha acesso a equipamentos, né? Equipamentos que hoje toda a gente o tem ao alcance das mãos, por exemplo, né? Toda a gente sai hoje, dificilmente, como eu disse no vídeo anterior, muito dificilmente uma pessoa hoje sai de casa sem um telemóvel na mão, E esse telemóvel representa praticamente uma câmera semi-profissional, se não melhor do que muitas câmeras semi-profissionais de 10 anos para trás. Eu tenho para mim que muito melhor. Então, ao alcance das tuas mãos, ao alcance do teu bolso. E aí tu te perguntas, por que toda a gente não faz? E aí, ao mesmo tempo, tu percebes o seguinte, que é claro, né, existe uma camada de pessoas que, de facto, não se interessam, ou não faria diferença, não é isso? Não faria diferença. Já possuem negócios, enfim, já desbravam outros caminhos que não sejam esse, e tá tudo bem. Mas, entretanto, tu percebes uma outra clave, né? E eu penso que, se calhar, é a maior parte das pessoas. Tu percebes que o YouTube, quando tu começas a produzir coisas aqui para dentro, quando tu começas a entrar, de fato, nesse mundo como produtor e não um mero consumidor, tu percebes que ele mexe com uma fobia das mais sensíveis no ser humano, que é a fobia da exposição. Não é? Existe um estudo que mostra, inclusive, que 75% das pessoas, segundo um estudo, possuem mais medo ou fobia de se exporem em público, de falarem em público, do que da morte. Então, elas preferem a morte a se exporem publicamente, a falarem publicamente, né? Então, portanto, tu percebes que o YouTube, ele mexe em uma escala inacreditável, né? Ele mexe em uma escala inacreditável, uma escala de internet, ou seja, worldwide, né? Ou seja, é uma fobia muito comum, né? E isso traduz-se, essa fobia de exposição pública, essa fobia do falar em público. E é claro que a internet majora isso imensamente, porque se tu fores parar para pensar, em uma escala digital, quando tu pensas na internet, né, a gente acaba se distanciando do que é a realidade. Um exemplo, se teu vídeo hoje pega ali 100 visualizações, 80, 100 visualizações, no mundo da internet, isso é mal. Tu te perguntas, ora bem, mas por que só 100 pessoas olharam o meu vídeo? Mas tu já paraste para pensar o quão grande esse número é a nível real, ao nível offline? O quão imenso é esse número? Tu já paraste para pensar que tu conseguirias de facto falar estando 100 pessoas
num sítio real, né, no mundo físico, a te olhar e tu a falares para essas 100 pessoas. É muita gente, é muita gente. Então, tu acabas perdendo essa conexão do real. Então, porque justamente a escala da internet é algo fora do comum. Não é? Tu não tens como comparar ao mundo físico. E, portanto, é claro que isso se majora. Porque tu te expões a um número não nem de perto nem de longe, a um número controlado de pessoas. Né? Tu te expões a números assustadoramente grandes de pessoas que nunca te viram. Então, portanto, isso mexe com uma fobia muito sensível das pessoas, né? Isso traduz-se, de facto, como simplesmente o passar vergonha, a falta de confiança que as pessoas têm da exposição e, é claro, né, ao ostracismo e à crítica. Ao ostracismo e à crítica, né? Porque traz consigo toda essa carga, né? Traz consigo toda essa carga. Né? Quando tu te expões publicamente, quando tu falas qualquer coisa que seja, tu atraz para si os olhares críticos e não críticos. Tu atraz para si olhares, né? Tu mexes ali com uma possibilidade de fato, né, um grupo de pessoas o colocarão, né, de lado, né, pelo fato de tu estares ali a expor determinadas ideias. Outro grupo, por exemplo, vai de fato caminhar contigo, né, e se conectar a ti pelo fato de tu acreditares em determinadas coisas e tu rejeitares outras coisas. Então, isso é completamente comum, mas as pessoas, de fato, mexem com essa fobia interna das pessoas, né? Desse medo de serem postas de lado por determinadas pessoas. E é curioso, porque falar em público tem a ver com desnudar-se, né? Desnudar-se por completo, né? É muito difícil quando tu te expões dessa forma, é muito difícil tu manteres uma máscara, manteres uma falsa personalidade, algo que tu não tens, algo forçado, por exemplo, no longo prazo, e as pessoas percebem isso, essa falta de ingenuidade, por exemplo, né? Então, isso atrai de todas as formas, positiva ou negativa, isso atrai pessoas, né? Isso atrai pessoas que, em alguma altura, isso é inevitável. Tu irás receber críticas, ataques assim, por vezes, que inimagináveis, né? Inimagináveis, quando tu te expões aqui dentro. Mas isso faz parte mesmo do jogo, né? Se tu fores pensar numa escala de, por exemplo, né, uma vez eu já ouvi dizer que alguém a dizer que, por exemplo, para tu seres presidente de um país, pelo menos tu tens que angariar o ódio de pelo menos um pouco menos da metade da população de todo aquele país. Tu tens que angariar o ódio de pelo menos metade, um pouco menos da metade, porque se for metade para cima, tu não ganhas a eleição, né? Assim. Então, assim, é uma perspectiva de que há um grande youtuber norte-americano que diz que tu deves escolher de maneira sábia os teus inimigos. Né? A vida tem a ver com tu escolheres os teus inimigos de maneira sábia. Então, de fato isso, né? De fato, o YouTube ele mexe com essas emoções muito, muito sensíveis humanas, com essa fobia humana de expor-se e falar em público, expor-se publicamente. E isso é de fato algo que salta aos olhos quando tu começas a criar qualquer coisa aqui para dentro dessa grande rede de pesquisa que é o YouTube.